Minas e Minas do Brasil, meu nome é Calil, estamos aqui para mais um episódio. No episódio de hoje vamos falar da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E hoje eu estou aqui com ele. Fala, meu chefe! Rapaz! Aqui é o LF na voz, bola rolando na Arena Local para mais um podcast, mais uma resenha, porque aqui na Arena Local, Calil, a resenha é sempre o melhor lance. E hoje a resenha promete, né? Uma resenha sensacional. Sensacional, tivemos ontem o sorteio da fase de grupos, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. E hoje vamos destrinchar os grupos da Libertadores e também os grupos da Copa Sul-Americana, Luquinha. Vamos destrinchar os grupos, dar nossa opinião e no final, com certeza, sempre dando aquele pitaquinho, aquele palpite. A gente vai dar nosso palpite com todo aquele clubismo de sempre. Sempre. Pra gente ter uma ideia aí, na opinião da Local, quem será o campeão e quem será da Libertadores e também da Sul-Americana, Calil. Sul-Americana essa e Libertadores que são da Comebol, por enquanto, né? Porque a tia Leila aí jogou uma bomba no ar, jogou um mistério. Né? Quem sabe talvez aí no futuro próximo... Ela deu uma dica, né? Deu uma dica, não é verdade? Quem sabe, né? Quem sabe no futuro próximo. O Brasil que sofre muito com a Comebol, não é de hoje. Não. A gente sabe que na dúvida o Brasil é sempre prejudicado pela Comebol. E acho que o ápice disso tudo foi agora, né, recentemente, né, Kaká? Aquele episódio de racismo que sofreu o garoto do Palmeiras. Exatamente. E a Comebol emitiu aquela nota ridícula. Praticamente tirando o crime, a responsabilidade pelo crime dela. Né? E aí levou a tia Leila a dar aquela declaração polêmica falando que poderíamos nos filiar com o CACAF. Ela dando a dica, né? Eu achei bastante polêmica a opinião dela. Sim. E de tirar as equipes brasileiras da Comebol, até a CBF mesmo, né? Tirar da Comebol e levar até a CONCACAF. O que eu acho que, assim, se fosse levado pra frente, seria um grande susto pra Comebol, né? Porque a gente tem que falar a verdade que o grande atrativo da Comebol hoje, da Libertadores, são os times brasileiros. São os maiores craques estão aqui, o maior investimento tá aqui, os melhores estádios estão aqui. Sim, né? o que traz o dinheiro pra Comebol são as equipes brasileiras. Exatamente. Patrocínio e tudo mais. O que valoriza o produto é o futebol brasileiro. É o futebol brasileiro. Que a Comebol não se interessa tanto, né? Não tem aquele apego, aquela... Não tem nenhum presidente... A consideração. Né? Não considera o Brasil. Considera. Por que você acha que é isso, Calil? Será que, tipo assim, é uma coisa de racismo, exclusivismo? Também. Preconceito? Também. Ou é questão mais de, sei lá, favorecer os argentinos? Eu não sei. É uma coisa histórica, né? Desde o início da competição, da Libertadores. É uma briga sem fim, né? Você acha que não falta, Calil? Agora, dá uma pergunta. Um presidente com mais postura pra bater de frente com os caras e colocar o Brasil no lugar dele? Porque a gente tem um histórico de presidente muito complicado, presidentes omissos, presidentes que a gente muitas das vezes nem sabe de onde veio, por exemplo, o Edinaldo. Ninguém sabia quem era o Edinaldo até esses dias. E ele também não emitiu nenhuma... A Leila falou, o presidente do São Paulo, Casares, também falou sobre o assunto do Luigi que aconteceu no Paraguai, né, na Libertadores Sub-20. Sim. Mas o Edinaldo não falou nada, emitiu uma nota lá, a CBF, a nota... sendo contundente, falando que que não é ele que escreve, com certeza. Que não é ele que escreve, né? Falando que não concordava com a punição da Comebol contra a equipe do Cerro Porteño, né? E só que ele não falou nada, ele não deu nenhuma entrevista. Pelo menos eu não vi. Eu tô falando aqui pelo que eu vi e eu não vi ele... Pelo tamanho do assunto, né? Como não vazou nada, a gente não viu nada por aí, provavelmente ele não deve ter falado nada mesmo. Né? Não, o que é triste, o que é complicado. Eu acho que ele tem que se pronunciar, ele tem que se impor e tem que mostrar o verdadeiro valor do futebol brasileiro pra Comebol. Já que ela não consegue perceber, né? Ele tem que mostrar pra ela o verdadeiro valor. Nós tínhamos a condição de tentar reverter esse quadro. Sim. O Ronaldo se lançou a presidente, colocou-se à disposição e, como ele mesmo colocou na nota dele, bateu na porta dos clubes e das federações. Das federações, e não foi aceito. Não. Né? A gente sabe que tem toda uma questão é um jogo político, né? É o Brasil, amigo. O Brasil é dessa forma. E o Edinaldo já convocou no podcast anterior, a gente tinha falado sobre as eleições da CBF e já lançou que as eleições vai ser agora, segunda-feira. Segunda-feira tem eleição. Tem alguma dúvida que ele vai ganhar? Não, tem algum oponente? O oponente quem que é? Seria quem? É o Reinaldo, o presidente da Federação Paulista. Você acha que é forte, cara? Não dá pra brigar? Eu não sei nem de quem ele conseguiu as assinaturas pra ele concorrer. Mas obviamente quem vai ganhar é o Edinaldo, né? A máquina tá na mão dele, né? Infelizmente. E assim, vamos empurrando com a barriga, mas como a gente falou no último podcast, né? Até em termos de comparação, a gente falou do regulamento do Campeonato Paulista, onde o regulamento ele sempre acaba prejudicando um ao outro, mas os clubes estão sempre assinando o regulamento. Sim. A mesma coisa é o presidente. Sim, quem tem a oportunidade de mudar, não faz nada pra mudar. Então não adianta ficar reclamando. É isso que temos,
Vamos continuar na mão desses caras por Deus sabe quanto tempo. Sim. E vamos continuar sofrendo. Esperar que a Leila saia do Palmeiras. Cara, seria né? eu apoiaria. Sim. Eu apoiaria. Ela é uma mulher que é forte nas palavras alguém dela. fora da caixa, cara. Sim. Alguém que não tem vínculo nenhum, que não tem... Fala o português, rabo preso com ninguém. A Leila. Porque se você pega um exemplo, o Reinaldo. Gente, não sei, isso é um achismo meu. Mas provavelmente pra ele chegar até onde ele chegou, pra conseguir uma assinatura aqui, uma ali, ele já deve ter prometido um TTT aqui, um outro TTT ali. Então sempre tem um rabinho preso com alguém. Sim, então o ideal seria alguém que venha de fora totalmente pra começar um ciclo novo. Eu acho que o Ronaldo seria muito, muito importante pra essa transição. Não deu certo? Então torcer pra que no futuro venha alguém. O Reinaldo, pra ser candidato da Confederação Brasileira de Futebol, é preciso de 4 federações. Precisa de 4 federações. Provavelmente foi com certeza a Paulista. Talvez aqui perto, uma Mineira, por exemplo. Talvez, eu não cheguei a pesquisar pra saber quais foram. Mas em questão da CBF é isso mesmo. É isso aí. Deixa eu até pesquisar pra trazer até o fim da resenha se tem alguma boca de urna já, alguma pesquisa né? De eleitoral pra gente saber como é que tá essa corrida aí. Bom, eu sou sempre a favor da renovação, então vamos torcer pra que o... André Sanches volta. Seja o presidente. Já fundou o Corinthians e vai fundar a CBF agora, pelo amor de Deus. E ele tem ligação com Mas esse povo, assim, em termos de postura, eu acho que o André seria um bom presidente. É um cara da cara pra bater, um cara que não se esconde. Não é muito bom de gestão, né? Não, Vamos fazer o seguinte, Andrés. Assume a presidência e coloca a Leila pra gerir. Já era. De gestão a Leila entende. Você acha que poderia acontecer isso, Calil? Nunca, né? Seria o Lula e o Bolsonaro lançando uma chapa pra gerir. Seria tipo isso. Vamos lá, então. Mas vamos voltar para o tema do podcast. É verdade. Como o Calil falou ontem na sede da Comebol, aconteceu o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente, e nós vamos debater sobre isso agora. A Sul-Americana e a Libertadores, ambas têm 32 times agora, né, Calil? Sim. Passando as fases eliminatórias. A primeira fase, a segunda fase, que a turma fala pré, né? A pré-Libertadores. A Sul-Americana não tem pré, não tem né? pré. Só que fica aguardando a definição dos eliminados da Libertadores. Da pré, pra concluir os grupos, né? Então a gente vai começar falando da Libertadores. Libertadores essa que começou em 1960, só pra gente lembrar. A primeira foi vencida pelo Penharol, né? Pelo Penharol do Uruguai. E a primeira e a segunda, né? O Penharol é bicampeão, né? A primeira e a segunda, E depois exatamente. veio o Santos do Pelé. Santos e do Pelé começa aí com aquela hegemonia que durou alguns anos. Grupo A então, Calil. Vamos começar falando do já Grupo A. Já vamos direto já pro Grupo A? Tem alguma coisa que você quer resenhar antes disso? Não, eu acredito que é isso mesmo. A Libertadores começou em 60, com o Penharol campeão, e o maior campeão é o Independente da Argentina. É isso aí. Né? Campeão 7 vezes, mas também o último título foi em 84. E o recém-campeão, que é o principal, que é o Botafogo, né? Que ganhou a última Libertadores. E também foi o seu primeiro título da Libertadores. Sim, o primeiro título do Botafogo foi o ano passado. E por isso que ele abre o Grupo A. Então a gente começa aqui no Grupo A. Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo, da Venezuela. Carabobo da Venezuela. Calil, dúvida. Você quer falar primeiramente todos os classificados ou já quer ir comentando em cima dos grupos que a gente já passando aqui? Você que sabe. Já quer falar do Grupo A? A gente já fechou o Grupo A. Vamos falar dele então, né? Vamos falar que vem dele. com o Botafogo aqui do Brasil, que foi o campeão, como você disse, abre, é o cabeça de chave, seguido pelo Estudiantes da Argentina, depois o Universidade de Chile e o Carabobo da Venezuela. Que é um baita nome de time, né? Exatamente. Carabobo. E é o que mais tem no futebol, né? Caras bobos. Grupo equilibrado, né, cara? Todos eles campeões da Libertadores. A Universidade de Chile ganha a Libertadores, não? Universidade do Chile... Eu acho que chega a ser campeão com o Montijo em 2010 e 11? Não. Eu não me recordo. Da Libertadores, não. Acho que do Chile, o único campeão é o Colo-Colo mesmo. Colo-Colo, né? Acredito que a Universidade não é. Não, a Universidade eu acho que também não. Não, realmente não é a Universidade do Chile. A Universidade mas do é um time que andou brigando naquela época com o São Paulo ali. Eu acho que depois daquilo não teve grande destaque mais na Libertadores, né? Acredito que não. Foi só ali que fez uma gracinha. Talvez Botafogo e Estudiantes sejam os grandes favoritos do grupo. Não dá pra considerar um grupo da morte, não, né? Não. Grupo bem tranquilo, Botafogo deve passar em primeiro, seguindo a teoria. E aí eu acredito que não deve sair disso, Botafogo e Estudiantes. Sim, eu acho que acredito que são os dois. O Estudiantes é tetracampeão, né, da Libertadores. O último ganhou em 2010, o Cruzeiro, né? O último em 2009. 2009 do Cruzeiro? 2009. E chega na semifinal de 2010 contra o Inter. Isso, exatamente. Que o Juliano faz o gol da eliminação lá na Argentina. Então, desse grupo aí, provavelmente passe o Botafogo em primeiro, o Estudiantes em segundo. E aí o Carabobo e a Universidade do Chile vai brigar pela vaga na Sul-Americana, né? O Carabobo que talvez de bobo não tenha nada, não né? Tenha nada. É até legal falar, cara, você tocou num ponto bacana, o terceiro colocado classifica pra Sul-Americana, exatamente, E aí tem a Sul-Americana, entra time, sai time toda hora, é uma bagunça do Depois a gente explica o regulamento da Sul-Americana, mas o da Libertadores é simples.
classificam-se os 2 primeiros, um vai pro pote 1, o primeiro vai pro pote 1 e o segundo vai pro pote 2, e aí é feito um sorteio nas oitavas de final. E vão se enfrentando até. E o terceiro colocado vai pra Pra Sul-Americana. Sul-Americana, é isso aí. Eu acho que então deve ficar nisso mesmo. Botafogo primeiro, Estudiantes segundo, seguindo aí mais ou menos aí o que a gente espera, né? O Universidade de Chile em terceiro, o Carabobo deve ser eliminado. Não sei também porque, assim, hoje em dia a gente pode dizer que o futebol venezuelano é mais forte que o chileno. Acho que pode se dizer isso. Pelo menos a seleção ali, né? Sim, a seleção sim. Mas se você parar pra pensar, a maioria dos jogadores são de fora, né? Então também acho que o futebol... Então eu acredito que é isso daí mesmo. Acho que empata entre os dois ali. Aí no grupo B, nós temos o River Plate da Argentina, sempre um time, né, a se preocupar. Independente Del Valle do Equador, Universitário do Peru e o Barcelona. Barcelona que eliminou quem? Não sei. Não sabe? Eliminou algum time aí e chegou ao grupo B, cara. Ele chegou no grupo B. Não quero nem saber quem ele eliminou também. Eu acho que esse grupo aqui também é um grupo bem equilibrado, né, cara? Pra mim é o grupo mais difícil, que no caso não tem nenhum brasileiro, mas pra mim é o grupo mais difícil dessa Libertadores, dessa fase de grupo. O River eu acho que deve passar, não sei se em primeiro, porque como a gente tá falando que é um grupo bem equilibrado, eu gostei do que eu vi do Barcelona. Você gostou? Mas eu gostei do que eu vi do Barcelona. E o técnico do Barcelona? Sensacional. Será que ele vai usar o smoking dele nesses jogos de fase de grupo? Não, né? Porque contra o Corinthians o mundo inteiro tava vendo ele quis fazer a gracinha dele ali, né? Mas seria legal se ele usasse. Contra o River deve usar sim. E vai ter clássico aí, né? Porque é um clássico, Independente Del Valle. Mesmo que o Independente Del Valle não é um time tão grande no Equador, sim, mas nos últimos anos vem sendo um clube importante. E o Barcelona tem é um dos maiores. Ganhou Sul-Americana recentemente. Ganhou duas Sul-Americanas, tem chegado sempre aí na briga. Já chegou em final de Libertadores recentemente. É isso aí. 2016. Então é um time muito interessante. Mas eu acredito aqui, Calil, que na verdade é um grupo complicado, mas eu acho que entre os três, o River Plate deve sobrar no grupo. Não sei se sobrar, sim, mas deve classificar tranquilo. Aí ficaria a briga pelo segundo e terceiro lugar, que ficaria entre Del Valle, Universitário e Barcelona, que eu acho que tá todo mundo ali no mesma prateleira, mesmo nível de futebol. E não tem não tem altitude nesses jogos, né? No primeiro grupo a gente também falou não tem altitude. Não, também não tem altitude. E nesse segundo grupo aqui também não tem. Eu acho que só tem no grupo C e no grupo do Palmeiras tem altitude, mas a gente vai chegar lá. No C, que a gente vai chegar agora, né? Tem o Flamengo, a LDU, que é a altitude, o Deportivo Táchira da Venezuela. Não, a LDU acho que não é altitude, não. Tem 2000 e poucos, mas é em Quito, né? Mas eu acho que o Táchira da Venezuela tem mais aqui, né? Não, o Táchira não tem. Não, o Táchira não. É a LDU mesmo, que tem um pouquinho em Quito. Que tem um pouco. E o Central Córdoba da Argentina. Mas a altitude da LDU, que é de Quito, não interfere tanto no jogo, não. É mais a questão da bola, mas é em questão de respiração dos atletas. Não chega a ser tão alto que nem La Paz. Não. Lá eu acredito que Quito é 2.200, talvez, 2.100. Então, várias equipes brasileiras já venceram lá, mas ainda é um jogo muito difícil o Flamengo enfrentar a LDU lá. E eu acredito que é o jogo mais difícil dessa primeira fase do Flamengo, que encontrou um grupo, digamos, fácil. Dos brasileiros é o que tem o grupo mais fácil, é o Flamengo. Até pelo nível de futebol apresentado pelo Flamengo nesse ano, né? É isso aí, eu acho que tem que ficar de olho no Central Córdoba, que foi o atual campeão da Copa da Argentina. Talvez seria bacana ficar de olho nele. Mas é um time que teve muitos jogadores saíram já, né? É verdade. Mas o time argentino é sempre complicado em qualquer, qualquer competição, né? Então, Flamengo, LDU, Táchira e Central Córdoba. O Táchira é engraçado, né, Calil? Porque ele tá sempre chegando na Libertadores, mas você nunca ouviu falar de uma campanha tão marcante do Táchira. Sempre cai na primeira fase. Me lembro que o Corinthians empatou em 1-1 com o Táchira lá em 2012, na campanha da Libertadores, empata lá em 1-1 e ganha de 6-0 ou 6-1 aqui na Arena. Sim. Aliás, no saudoso Pacaembu. Né? Então é um time que sempre tá chegando ali, mas nunca... Eu acho que assim, mostra o grande desbalanceio do futebol sul-americano, né? É o nível, né? Tipo assim, lá na Venezuela, o time consegue sempre tá brigando, sempre chegar. Mas em termos de futebol continental, nunca tá chegando, nunca tá brigando em nada, né? Não, E é isso, eu acredito que desse grupo aí o Flamengo tenha facilidade para passar para as oitavas. Diria até, Lucas, o jogo mais difícil vai ser esse jogo lá em Quito contra a LDU, que o Flamengo pode fazer 6 vitórias nesse grupo aí. Vencer todas as partidas. Fazer 18 pontos. Também concordo. Eu acho que o jogo mais difícil... Eu fico entre Córdoba e Quito. Por quê? Em Quito tem a dificuldade da altitude, mas... Que não é tanto. Não é tanto, mas em Córdoba tem sempre aquela chatice de argentino. Sim. Futebol, geralmente... Eu não conheço o estádio Central Córdoba. Deve ser aquele estádiozinho pequeno que a torcida faz uma festa do caramba, balança. Então, em termos de jogo, assim, complicado, eu ficaria com esses dois. Eu acho que deve ganhar lá e aqui do Táchira, não deve ter problema nenhum.
né? E aqui tem bola pra ganhar nos dois. Ganha de todo mundo. Ganha jogar bola, né? Mas o Flamengo deve passar em primeiro. Só pra gente chutar aqui, galera. Vamos voltar rapidão aqui. Botafogo e Estudiantes, você acha que passa os dois? Não tem erro? Sim, Botafogo e Estudiantes. Então, passa o Botafogo em primeiro. Aí eu não sei se passa em primeiro ou em segundo, mas os dois passam. Aí a gente teria que se amandinar pra poder adivinhar isso daí, né? É demais. Aí River Plate, Del Valle, Universitário e Barcelona. River Plate passa com certeza. Passa e Del Valle também, eu acredito. Del Valle? Del Valle, eu ficaria entre Del Valle e Barcelona, mas eu acho que eu vou de Del Valle também. Sim. O Del Valle recentemente fez um 4-0 no Barcelona, contra a equipe reserva, mas fez, né? Mas fez. Universitário, eu acho que aqui eu acho que deve fechar trinca. River, Del Valle e Barcelona. E Del Valle e Barcelona na sequência, não sei, mas eu acho que o Universitário deve ser a lanterninha do grupo. Sim. Grupo C, Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Córdoba. Acredito que Flamengo e LDU passam para a próxima fase. Né? De repente o Córdoba em terceiro, né? Talvez. Como a gente falou, o Táchira nunca chega. Agora aqui eu acho que é outro grupo muito equilibrado, Calil. O grupo D? Que é o grupo D. Eu acho que é um grupo muito bacana da gente trabalhar em cima dele aqui. Que temos São Paulo, Libertad do Paraguai, Talleres da Argentina e Alianza Lima do Peru. Alianza Lima esse que eliminou o Boca Juniors. Que eliminou o Boca Juniors, passou pela fase de grupo. Ele eliminou também na segunda fase o Deportes Iquique. Que já também não é aquele time de Sim, não. É mais do mesmo. Sim. O que surpreendeu foi o Boca, né? Chegou na primeira fase ainda. Nos classificou direto, né? Nos classificou direto. E, aliás, porque assim, é bom a gente falar que nós temos duas fases de classificação da Libertadores. Na primeira rodada, tem os times que ficam de boa ainda ali esperando. Por exemplo, o Corinthians não joga a primeira rodada. Sim. Né? Então ficou esperando a definição da segunda. Não, o Corinthians jogou a primeira rodada, né? Ele joga a primeira contra o Universidade Central. Universidade Central, isso aí. Tem uma primeira rodada ainda. Tem uma antes ainda. Essa eu acho que o Boca chegou a se classificar, né? Classificou. E aí o Boca enfrentou... São 3 rodadas. São 3 rodadas. Tem a primeira. Os brasileiros entram na segunda. Na segunda, isso aí. Que foi onde o Boca entrou também. E aí caiu de boca no Alianza Lima. Caiu de boca no Guerreiro. No Guerreiro e no Barcos, No Barcos, exatamente. O Barcos fez gol ainda nesse Sim, e o Guerreiro bate o pênalti também no jogo contra o Boca Juniors. Então vamos lá. São Paulo, Libertad, Talleres e Alianza Lima. São Paulo que chegou via Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. Chegou ele passa... lugar, São Paulo? Quinto? São Paulo foi... Sexto colocado no Brasileirão. Né? Aí tem um monte de vaga no Campeonato Brasileiro. Não, o Campeonato Brasileiro foi uma mãe. Agora só não vai pra Libertadores que não quer. Então. Né? E aí então chegou o São Paulo, via Brasileirão. Temos o Libertad, o Talleres e o Alianza Lima. Que acaba a gente resenhar sobre esse grupo. A equipe aqui mais difícil, acredito, pro São Paulo é o Talleres, que... Não recentemente, mas em 2019 já eliminou a equipe do São Paulo na pré também, Sim. né? Na primeira fase. Então, o Talleres, vamos ver aqui a classificação dele, como ele chegou nessa Libertadores. Ele foi o melhor colocado da tabela geral da temporada passada. É que o Campeonato Argentino ele é meio complicado, ele puxa um repertório maior, né? Tipo, da atual temporada. Então, o Talleres teve uma colocação boa e classificou para essa Libertadores. Ele ficou no pote 3 Sim. e aí ele foi para esse grupo de São Paulo. É isso aí. Então é um time que o São Paulo já conhece, já jogou no estádio deles algumas vezes e vai enfrentar de novo agora. Talleres que veio, da onde veio o Garro, camisa 10 do Corinthians hoje, veio do Talleres. É do Talleres? Inclusive, acho que ele joga contra o Corinthians. Tem Corinthians e Talleres em um desses últimos jogos aí. Tem também. Acho que, se eu não me engano, nessa penúltima Libertadores teve um Corinthians e Talleres também. E veio o Alianza Lima, que foi o Libertad. A gente não falou do Libertad. Do Paraguai. É o atual campeão do Campeonato Paraguaio. Sim. Chegou via Campeonato Paraguaio como campeão. E o Alianza Lima do Peru foi o 4º colocado na Liga do Peru, Calil. Peru colocando aí 4 times da Libertadores também. 4 times. Não, colocou 3, né? Porque o Melgar foi pra Sul-Americana. Foi pra Sul-Americana, que foi eliminado Sim, foi eliminado. Mas colocou 4 lá, chegaram lá, sim. Pelo menos na pré-Libertadores. Grupo chatinho, viu, Calil? É um grupo, eu não diria, chato. É que todo grupo que tem argentino é complicado. E ainda mais se você levar o argentino, que é o Talleres, e o Libertad, que o Libertad também é um time de tradição na Libertadores, né? Nunca foi campeão, mas é uma equipe que sempre complica, né? Então, tá sempre ali chegando. O bom pro São Paulo é que não vai ter nenhuma viagem muito longa, uma viagem igual o Flamengo vai ter pra Venezuela, não tem, é tudo perto aqui, né? Argentina, Paraguai, a mais distante mesmo vai ser contra o Alianza Lima no Peru. Exatamente, então, grupinho chato, eu acho que deve ficar o São Paulo também. Teoricamente deve passar. Tudo que a gente fala aqui, gente, é na teoria, o que se espera. Porque a gente sabe que hoje em dia não existe mais bobo no futebol, eu diria Galvão Bueno, né? Não existe. Então, aqui a gente tá falando na teoria, tudo pode acontecer.
Mas eu acho que se manter aqui o que a gente espera, deve passar, na minha opinião, São Paulo e Libertad, Calil. Provavelmente sim. Só que eu gostaria de fazer menção pro time da Alianza Lima também, que elimina dois times complicadíssimos. Exatamente. Qualquer time que elimina o Boca na Libertadores, que a gente sabe que o Boca da Argentina e do Campeonato Argentino e o Boca da Libertadores são diferentes. Sim. O Boca se transforma em Libertadores. Sim, é aquele bicho-papão de brasileiro. E é um time que tem jogadores experientes, né? Exatamente. Tem o Guerreiro, tem o Trauco, tem o Barcos, que é o atual artilheiro, pode-se dizer assim, da Libertadores. Por enquanto ele é o artilheiro. Então, olho nesse Alianza Lima aqui. Mas se manter o que a gente espera, eu acho que deve ficar entre São Paulo e Libertad. Mas vai ser bem interessante, viu? Essa briga pela segunda e terceira vaga. Sim. Eu acho que os três times aqui não seria loucura nenhum dos três classificar. Como também não seria nenhuma loucura nenhum dos três não se classificar, porque é um grupo bem equilibrado. Sim. A gente tem aquela questão do grupo da morte e o grupo equilibrado. Sim. O grupo da morte é aquele grupo que tem bastante times que pode se classificar. Que você não sabe quem que é o classificado. Isso. E tem aquele grupo que é equilibrado. Por exemplo, São Paulo é o desequilíbrio do grupo. Mas os outros três, pra mim, aqui, estão na mesma prateleira. Todos os três são favoritos, tanto a se classificar quanto a ser eliminado, né, cara? Favorito a ser eliminado é bom, né? Com certeza. E aí, passando agora pro próximo grupo, o grupo E, que é o Racing, da Argentina, o Colo-Colo do Chile, o Fortaleza e o Atlético Bucaramanga. Bucaramanga da Colômbia. Isso, o Racing cabeça de chave porque é o atual campeão da Sul-Americana, né, cara? Sim. Eliminou o Corinthians Ele foi campeão da Sul-Americana. E aí vem o Colo-Colo do Chile. O Fortaleza, que se classificou via brasileiro. Foi o terceiro colocado brasileiro, né? Sim, exatamente. E depois vem o Atlético Bucaramanga. Eu acho que outro grupo bem complicadinho aqui, viu, cara? O Fortaleza não deve encontrar vida fácil aqui não, hein? Não, o Fortaleza vai ter jogo difícil. O Racing, né, atual... Na minha opinião, é o favorito do grupo. É favorito, o atual campeão da Sul-Americana. E o Colo-Colo... Que é o campeão chileno também. Que é o campeão chileno. Baita grupo complicadinho aqui, É um clube que já foi campeão da Libertadores, o Colo-Colo. E também é bacana falar que, assim, o Bucaramanga não é o time de tanta tradição no futebol sul-americano, mas ele é o atual campeão do torneio Apertura, da Colômbia. Sim, da Colômbia. Então aqui nós temos 3 campeões e o Fortaleza. Sim, com certeza. É isso mesmo. E o Fortaleza que classificou, ele fez um bom campeonato brasileiro, classificando em quarto colocado, terceiro? Quarto colocado. Então, o ano passado foi muito bem. O ano passado foi muito bem o Fortaleza. Esse ano ele não sei como que tá no campeonato cearense. Ele perdeu o primeiro jogo da final, né? Perdeu o primeiro jogo, perde por 1-0, gol de pênalti do... Mas acredito que... pelo Pedro Raul. Pedro Raul, que tá jogando muito bem no Ceará. Jogando muito no Ceará. Então, o Fortaleza, acredito eu, que vai melhorar ainda para essa Libertadores. Mas lembrando que a última Libertadores que que o Fortaleza participou, ele quase caiu no Brasileiro. Porque ele ficou dando importância para Libertadores, classificou até as oitavas. E no Brasileiro, o nosso queridíssimo, qual é o nome do técnico? Voivoda conseguiu recuperar o time no segundo turno. E faz uma baita campanha no final, né? Chega em quarto colocado no Brasileiro. Exatamente. Chega em terceiro ou quarto colocado, 2023. Tem aquela arrancada histórica. Quando todo mundo pedia a cabeça do Voivoda, o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, segurou ele lá. É um trabalho interessante, né, Calil? Mas assim, se a gente for parar pra pensar, lógico que o campeão colombiano nunca vai ser parâmetro, mas são 3 campeões nacionais e o Fortaleza. Sim. Então o Fortaleza vai ter que jogar muita bola se quiser classificar aqui no grupo, né, cara? Mas na minha humilde opinião, Racing favorito vai passar em primeiro, Fortaleza passaria em segundo. No melhor dos cenários. Nos melhores dos cenários seria isso aí. Mas entre aquela questão do grupo equilibrado que a gente tá falando também. Eu até pensaria assim, Lucas, é claro que o time não vai jogar pra perder. Mas se o Fortaleza, caso não passe, ele conseguir essa terceira vaga aí pra ir pra uma Sul-Americana. Sul-Americana, né? Que eu acho que assim, pra muitos times aqui, Calil, eu acho que é até mais vantagem a terceira colocação do que avançar. Porque tem time aqui que a gente sabe que não tem bola pra chegar na final, né? E você caindo pra Sul-Americana, você enfrenta uns times ali, teoricamente, um pouco mais fáceis, né? Sim, com certeza. Mas aí a gente teria que ver também em termos de premiação. Tem tudo muita questão pra gente pensar antes de fazer essa análise. Mas na minha opinião aqui, eu acho que se for seguir aqui pela lógica, passaria Racing da Argentina e Fortaleza, Colo-Colo e Bucaramanga brigariam aí pela terceira colocação pra ir pra Sul-Americana. Mas assim, ó, puro palpite. Sim, não tem como a gente fazer uma análise aqui, porque eu acho que os 3 aqui são muito equilibrados também. No grupo F, também um baita de um grupinho chato. O grupo com mais brasileiros, né? Com mais brasileiros, que, né, o que tem mais tem 2. Porque só podia só o Bahia que podia entrar num grupo de brasileiros. Porque veio da pré-Libertadores. Porque veio da pré, exatamente. É isso aí. E aí no grupo F ficou Nacional do Uruguai, Internacional
Atlético Nacional e Bahia. Bahia tá grupinho chato, cheio de nacional aí, o Inter, o Atlético. É isso aí. E o Bahia, que é nacional também, brasileiro. E uma notícia rapidinha aqui, só pra lembrar aí o pessoal, quem não ouviu ainda, que a federação no caso não, os dois clubes, o Peñarol e o Nacional, cogitam ingressar no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Certo? Saiu a notícia hoje, exatamente. A equipe do Peñarol vai entrar em contato com a equipe do Nacional para o ano que vem jogarem o Campeonato Gaúcho junto a Grêmio e Internacional. Seria sensacional, seria incrível, Seria né? muito louco. Mais uma história pra gente contar aqui na Local TV. Com certeza. Aí que se tiver, a gente vai retratar aqui também. Com certeza. Grupinho difícil também aqui, né, cara? O Nacional do Uruguai é time de tradição na Libertadores, tem 3 Libertadores. Sim, há muito tempo não tricampeão. ganha, né? Se eu não me engano, a última foi em 88. Por aí. Mas não pode descartar, é um time Mas que é campeão. um campeão, né? Não, provavelmente veio como campeão do Uruguai. A equipe do Nacional, ele veio como vice-campeão, né? Acho que é o Peñarol que foi campeão. O Peñarol foi o campeão. Que o Peñarol... Depois a gente fala do Peñarol. Mas eu acho que foi o Peñarol. Mas enfim, o Nacional vem como vice. O Internacional fez um bom campeonato do ano passado. Também começou mal, a exemplo do que a gente falou do Fortaleza agora. Sim. Chega o Roger Machado e muda o patamar da equipe. Arranca, né? Dá aquela arrancada bacana. E chega lá, se eu não me engano, em quinto lugar. Termina em quinto. Isso e aí. esse ano também tá muito bem, né? Esse ano também campeão gaúcho depois de muito tempo, né? Depois de 7 títulos do Grêmio. Acho que até o Caxias ganhou esse. O Caxias não, o Caxias ganhou esse tempo. Teve um ano que foi uma surpresa o campeão. Não, acho que não foi o Novo Hamburgo. Novo 2017. Hamburgo. Mas depois de 7 anos de campeonatos seguidos do Grêmio, o Inter ganhou. É isso aí. Então vem com bastante confiança o Inter aí pra Libertadores. Mas é um grupo pra ficar de olho, hein, Calil? Você acha que classifica os dois brasileiros ou deve ficar de fora? Eu aposto que sim. Que o Bahia tem uma boa equipe, mas inclusive, tem que melhorar bastante. O Bahia na Libertadores jogou bem nos 4 jogos. Jogou bem, mas eu acredito que pra ganhar do Atlético Nacional lá e do Nacional tem que... É que assim, não precisa ganhar os 2 jogos, né? Empatando lá e ganhando aqui. Não, e ele ganhando de um deles fora, já tem grande chance. Porque assim, o Inter é a grande equipe desse grupo, né? Sim, é o grande favorito. É o grande favorito. E jogo entre brasileiros equilibra muito bem. Então... Esses jogos aí do Bahia contra o Nacional e contra o Atlético Nacional vai ser jogos duros. É isso aí, o Atlético Nacional veio como campeão como se fosse a Copa da Colômbia, né? Que chama torneio Finalización. É como se fosse a nossa Copa do Brasil aqui. Sim, com certeza. Ele foi o campeão. E é uma equipe de tradição recente, né? Ele é campeão em 2016. 16, com o Borja, né? Com o Borja, o Guerra, Copete, aquele time lá. A gente pode esquecer também da situação com a Chapecoense, né? Que eles chegaram à final da Sul-Americana. Inclusive, é muito louco isso. Chegaram à final da Sul-Americana. Foram campeões da Libertadores e chegaram na final da Sul-Americana. Sim. Naquela época a Sul-Americana terminava bem depois da Libertadores. Bem depois, né? Tanto que acaba em novembro, mais ou menos, né? Isso. Porque na época a Libertadores acabava em julho, mais ou menos. Eu acho que eles vão adiando a final da Libertadores por conta disso, que o Atlético Nacional não tinha datas pra acontecer o jogo. Sim. E aí aconteceu toda aquela fatalidade com a Chapecoense, né? E aí acabou sendo declarada a Chapecoense campeã, mas não rolou partida, né? Teve. Depois teve no ano seguinte a partida da Recopa, né? Não, teve a partida... A Recopa. Teve Porque o Atlético foi campeão da Sul-Americana, da Libertadores. Não, eu ia falar que teve um de... Mas foi entre as seleções, né? Da Colômbia e do Brasil. Teve um jogo de um amistoso. Mesclou os times, isso aí. Só que é bacana falar também que o Atlético Nacional não fez um bom campeonato colombiano. Acabou ali no 11º, 12º. Não foi um time que teve tanto destaque. Chegou mais por ser campeão da Copa... do torneio... Do torneio que seria a Copa do Brasil, mais ou menos. Que é o Finalización. O Finalización. Talvez um torneio final ali, querendo dizer. Que seria mais ou menos a Copa do Brasil, né, cara? Sim. Calil, sua opinião. Quem passa desse grupo F, então, pra gente passar pro grupo G? Passa a equipe do Internacional em primeiro e a equipe... Vamos pro Bahia em segundo? Eu acho que o Bahia. O Bahia passa em segundo aí. O Bahia tem bola, passa em segundo sim, mas também é um grupo bem equilibrado. O Colo-Colo também pode aparecer como uma surpresa. Pô, Colo-Colo seria bom, né? O Nacional pode aparecer como uma surpresa também. Grupo G, eu acho que esse aqui é o grupinho mais baba, vamos dizer assim, né, Calil? Porque tem uma altitude muito... É um jogo bem difícil quando o Bolívar provavelmente vai perder esse jogo aí. Só pra repassar, Palmeiras, Bolívar, Sport Cristal e Cerro Porteño. Provavelmente vai perder de 1-0 lá e vai enfiar 8 aqui na... pode ser. ser. O que sempre acontece nas altitudes. Sim, com certeza. E a equipe do Cerro Porteño tem toda aquela história que a gente contou no início aqui, né? O Palmeiras vai retornar ao Paraguai, a Asunción. Foi num baile em Asunción? Vai retornar a Asunción. Paraguai. Vai retornar a Asunción depois de todo o caso de racismo que teve com o Luigi, vai voltar lá.
E deve ser um clima bem hostil, vai vai ser um contar clima lá, bem né? hostil. E vamos ver como que a Conmebol vai tratar o Palmeiras nessa Libertadores, né? Que a Leila começou a falar mal do presidente, pedindo para tirar o presidente, tudo que a gente já contou no início do podcast. Sim. Vamos ver, e aí a gente sabe como que a Conmebol é, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras aí. Mas provavelmente vai passar em primeiro do grupo. Mesmo tendo um monte de roubo, vai passar em primeiro. Eu acho que vai passar e deve ganhar os 3 jogos, São 6, né? Mas eu não 6 eu não acredito, não. Os 12 jogos, acho que deve ganhar os 12 jogos, não. 6 jogos, né? Os 6 jogos, 12 é bom. Deve ganhar os 6 jogos, tranquilamente, vai fazer os 18,5. O jogo mais difícil é esse jogo na altitude lá, que é desumano, né? Sim. Esse jogo a 3.000. E dizem que o Bolívar pode levar esse jogo mais alto. O mais difícil lá é pela altitude mesmo, né? Dentro do time, né? Sim. Porque igual a gente tá falando, lá deve perder de 1-0, 2-1, e aqui deve enfiar 5-6, porque os times da altitude geralmente é isso. Vai lá, encontra dificuldade, chega aqui e leva o pau. É que o Bolívar, ultimamente, tem um timinho melhor, porque é agora do Grupo City e tudo mais. Sim. E ele vem como... Ele foi campeão do campeonato boliviano? Não, mas isso não muda. Quem for campeão não, a Bolívia não... É que lá é dois campeonatos, né? O Apertura e o Clausura, ele ganhou o Clausura. Então... Mas não é parâmetro pra isso também, não. Não é. Mas é uma equipe que sempre dá trabalho jogando lá, né? É isso aí, mas eu acho que é o grupo mais tranquilo. Eu acho que o do Flamengo é o mais de boa. Mas eu acho que não vai ser tão difícil. Porque o Então, eu não acho do mais de boa, sabe por que eu falo pra você? Por conta da LDU, que é um time mais mas o Bolívar é melhor que a LDU. Será? É melhor. É melhor. Sei, Calil, melhor. Eu não sei. O Bolívar, ele mesmo tendo esse negócio da altitude, a gente fala, ele chega em oitavas, chega em quartas, nos últimos anos, né? Mas é mais por conta da altitude mesmo. Sim. Porque a gente não lembra de nenhum time forte da LDW do Bolívar que chamou atenção. Não. A LDU sempre tem um timinho ali, mais ou menos, que a gente fica de olho e tal. Sim. Mas eu acho que... Vamos ver, né? Vamos ver o que o grupo acontece. mais desequilibrado seria esse do... Os dois é fácil, vamos colocar assim, sabe? Eu acho que o Sporting Cristal... Não sei se foi uma... Talvez, sei lá, uma estratégia, mas os grupos com altitude são os mais, supostamente, mais fáceis da... Não sei como que vai ser. Porque, assim, o Sporting Cristal foi vice-campeão peruano e o nosso queridíssimo Thiago Nunes está lá ainda? Não, eu acho que deve ter saído, porque ele veio pro Botafogo, né? Ele depois é verdade. Mas ele não voltou pra lá? Eu acredito que não. Eu acho que ele foi pra um time lá aqui da América do Sul. Mas eu acho que não chega a ser o Sport Cristal novamente, não. Não, né? Não. Então... Eu não me lembrar qual time que é agora. Mas aqui nesse grupo eu acho que deve passar Palmeiras e Cerro Porteño, cara. Acho que não deve mudar isso, a classificação, não. Sim, provavelmente sim. Mas por conta da tradição mesmo, Palmeiras e Cerro Porteño. E talvez o Bolívar por conta da altitude, né? Porque suponhamos exemplo, que eles ganham os 3 jogos lá, são 9 pontos. Não, empatam fora. 9, 10 pontos passou. Então, assim, não é um grupo não é um grupo difícil, aliás. Não. Mas a altitude pode ser a grande... O empecilho, a pedra no sapato das outras equipes. Pode ser o grande definidor aí do classificado. Aí o grupo H também sem nenhum brasileiro, Peñarol, Olímpia, Vélez da Argentina e San Antônio da Bolívia. San Antônio, exatamente. San Antônio. Eu acho que é outro grupo também aqui meio que tranquilo também pro Peñarol. Acho que o Peñarol deve encontrar dificuldades. Não sei se tão tranquilo porque o Peñarol é difícil, né? Ele chegou na semifinal, imprevisível, né? Ele chegou na semifinal ano passado e esse ano pode ficar em último do grupo. Mas eu acho que pode passar aqui entre Peñarol e Vélez. Eu acho que não deve ter. E você falou o nome do time aí, o San Antônio, que é uma equipe que tem o escudo deles é o mesmo, é igual, idêntico quase o da CBF. O nosso presidente é igualzinho um boliviano também, né? Será que tem alguma comparação? Não sei. E aí ele foi campeão do Apertura, né? E o segundo nome do time é San Antônio Bulo Bulo. San Antônio Bulo Bulo. Então... Cara, num possível confronto entre San Antônio Bulo Bulo e o Carabobo, quem você acha que é o favorito? O Carabobo sempre sai na frente, né? É verdade. Caramba, então, finalizando a Libertadores, é isso daí. O campeão, todo mundo já sabe que é o Palmeiras, né? Não. Eu acho que esse ano a gente pode ter uma surpresa no campeão. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nas minhas forças no Atlético Bucaramanga. Já que não tem o Corinthians, né? Já que não tem o Corinthians, torcer pro Bucaramanga. Sem clubismo, sem clubismo, Calil. Quem você acha que vai ser o campeão da Libertadores? Os favoritos. Vamos fazer uma mais bacana. Top 3. Pra você, a final da Libertadores, qual vai ser? É porque tem muita questão de chaveamento, mas as duas equipes com mais chance de ser campeão, pra mim sempre vai ser as brasileiras. Sim. Porque o principal seria o River, mas eu não acredito que o River tá nesse nível de futebol pra arrancar o título de algum brasileiro. É verdade. E vale a pena lembrar também que os últimos, 7 ou 8 campeões foram brasileiros. De 2019 pra frente foi só brasileiro. Só brasileiro, aí depois ainda você pega aí um Grêmio. Aliás, Calil, se a gente for voltar um pouquinho mais atrás, de 2010 pra cá,
A maioria são brasileiros flertando ali um ano ou outro com Um time argentino. fora. Um argentino E tem o o Atlético Atlético Nacional. Né? Só pra gente repassar, de 2010 pra cá, né? O Internacional ganha em 2010, o Santos em 11, o Corinthians em 12, o Atlético Mineiro em 13. Aí pausa, São Lourenço ganha em 14 e River Plate em 15. Foi a maior distância, né? Distância não. O maior tempo que o brasileiro ficou sem ganhar nesse... Foi esses 3 anos aí. 2 anos, né? Que foi o São Lourenço e o River Plate. Aí E o Atlético Nacional, são os 3 anos. 3 anos, boa. Aí ganhou o 17 Grêmio. Aí o River creba de novo, depois só brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. É isso aí. Então, assim, o futebol brasileiro vem reinando no futebol sul-americano. Ainda é bacana lembrar que o Brasil tá atrás da Argentina por uma Libertadores. Os argentinos têm 26, nós temos... Não, os argentinos têm 25, nós temos 24. Esse ano nós podemos empatar com eles. Pode ser. Pode ser não, vai empatar. Vai, com certeza. Porque se não... Eu falei aqui que os favoritos são o Palmeiras e a equipe do Flamengo. E também colocaria aí o São Paulo. Eu acho que o título não sai desses 3 aí. É verdade. E aí, bacana lembrar vai ter também desempate, que dessa edição da Libertadores, o maior campeão de Libertadores que está jogando é o Penharol, com 5 Libertadores, seguido pelo River Plate com 4. A equipe brasileira que mais tem seria o Flamengo e o Palmeiras empatado com 3. E também São Paulo. O Penharol, que é o maior campeão aí com 5, ele foi... A última vez que foi campeão em 87. 87, faz tempo, né? Faz muito tempo. O River tem 4 e a última foi em 2018. Mais 2018. recente o histórico do River. É. Ganhou em 96 também com o Dom Ramon. Ramon Dias. Isso aí, Kaká. Então, pra você também os 3, eu colocaria também o River. Os brasileiros e o River. O River sempre tá brigando. O River não pode... O Gadiardo voltou pra lá, tá montando um time forte também, o River. Não pode mesmo menosprezar com o todas River, as dificuldades que a Argentina vem passando financeira e tudo mais, que não vem ao caso a gente falar. Mas tá contratando, tá se reforçando e tá buscando montar um time forte, né, cara? Sim, exatamente. E aí, só repassando aqui, passando pro pessoal, que a primeira rodada da Libertadores vão acontecer nos dias 1º... Segundo e terceiro. Segundo, Tá bem terceiro definido de ainda abril. as datas. Por conta da data Não tem FIFA, horário ainda, né? Mundial também, tem o Mundial do meio do ano que tá interferindo nos calendários. Então aí tá meio indefinido as datas. Mas só pra gente repassar rapidinho, Calil. Eu falo o grupo A, você B, eu C, eu D, a gente vai se alternando, beleza? No grupo A, o primeiro jogo do chaveamento vai ser Carabobo e Estudiantes e Universidade de Chile e Botafogo, Calil. Você vai falar de todo mundo ou só dos brasileiros? Vamos falar todo mundo rapidinho. Tá, aí do grupo B é o Barcelona contra o Del Valle, mando do Clássico Barcelona. já, né? Mando do Barcelona. Esse jogo vai ser no Equador. Provavelmente. E o segundo jogo desse mesmo grupo é Universitário do Peru contra River Plate da Argentina. É isso aí, no grupo C, o Central Córdoba da Argentina vai receber a LDU em casa e o Deportivo Táchira vai receber o Flamengo. Bengão vai ser o segundo brasileiro a estrear na Libertadores. Já no grupo D, a gente não sabe se vai ser o segundo porque não tem as datas específicas. Não tem as datas ainda, mas verdade. Vai ser lembrado, esse confronto. Já no grupo D é o Alianza Lima do Peru contra o Libertad, jogo no Peru. E Talleres da Argentina contra o São Paulo. Isso aí, até agora os brasileiros estreando todos fora, né, cara? Porque são os cabeças de chave, né? Todos os do pote 1 vão estrear fora. Por exemplo, o River era do pote 1, ele estreia fora também. É isso aí. No grupo E, então, o Atlético Bucaramanga vai receber o Colo-Colo. E o primeiro time brasileiro que vai mandar um jogo, Fortaleza vai receber o Racing. Jogo duro, hein? No Castelão. No Castelão, é isso aí. Já no grupo F, teremos o Bahia contra o Internacional. Já começa com confronto nacional. Já começa com o clássico. Com o clássico BR. Brasileiro. E o Atlético Nacional vai receber o Nacional. Que grupo cheio de Internacional e Nacional também, né? É verdade. No grupo G, o Cerro Porteño vai enfrentar o Bolívar e o Palmeiras vai estrear contra o Sporting Cristal do Peru. O Palmeiras vai ao Peru. Exatamente. Já no grupo H, teremos San Antônio Bulu da Bolívia contra o Olímpia do Paraguai e o Vélez Sarsfield contra o Peñarol do Uruguai. É isso aí. Fechando aqui então a nossa resenha da Libertadores. Rapidinho então, Calil. Campeão da Libertadores. Palmeiras. Campeão da Libertadores. Pra mim, o nosso querido Flamengo vai ser o campeão da Libertadores. Seria muito legal ter uma final novamente entre as duas equipes, né? Seria muito bacana. Os dois melhores times do futebol brasileiro hoje se enfrentariam, né? Sim. Quiçá os melhores times da América do Sul hoje. Em questão de investimento. Cara, você acha que o Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil? Melhor futebol? Melhor time. O elenco? Acredito que... Então, se o Corinthians ganhar do Palmeiras, o Corinthians é o melhor time do Brasil. Não, de futebol não é. Com certeza o Palmeiras não é o melhor futebol do Brasil. Diria que o melhor futebol do Brasil é o do Flamengo. Eu também não diria, não. O Flamengo esse ano começou meio devagar. Não. Tá sendo um futebol regular.
Mas não, futebol é muito bonito, bom. Não, você melhor, viu o não jogo foi dele não. contra o Botafogo na Supercopa, ele amassou o Botafogo. Mas contra o Fluminense já não... O Fluminense sempre é uma pedra no sapato do Contra Flamengo, o Vasco né? também não vimos muita Não, coisa. ele jogou muito bem No contra o segundo Vasco. jogo, não. Mas a gente já tava classificado, né? É porque assim, se a gente pegar um exemplo, rapidamente, pra gente encerrar esse assunto, só porque você tocou nele, o que a gente espera é que o Flamengo fosse abaçar Vasco e Fluminense, porque o não, mas aí é maior, clássico, né? O time é muito melhor, e a gente não viu esse futebol amassante do Flamengo ainda. O primeiro jogo contra o Vasco, ele jogou muito, muito, muito bem. Mas é clássico, né? Clássico é aquela coisa, é difícil jogar clássico. É verdade. Vamos passar rapidão na Sul-Americana então, cara? Vamos. Só pra gente deixar a galera informada aí do que vai rolar na Sul-Americana. Sul-Americana que pode ser considerada a Série B da Libertadores? Pode ser considerado, não. É a Série B da Libertadores. Os times que não conseguiram chegar até lá, seja pelos seus campeonatos, ou seja pela pré-Libertadores, não conseguiram chegar até lá. Então se classificaram para a Sul-Americana, né? Sim. E aqui há muitos E também, times assim, no Campeonato Brasileiro, quem não cai pra Série B vai pra Sul-Americana, né? É isso aí. É mais ou menos isso. A equipe, a último classificado pra Sul-Americana pelo Campeonato Brasileiro foi a equipe do Atlético Mineiro. Sim, que foi o Vitor. 15º, né? Flertou com o rebaixamento. Na última rodada podia ou cair ou classificar para a Sul-Americana, né? Sim, e acabou classificando. Acabou classificando. Calil, vamos passar rapidão aqui os grupos, então? Na verdade, o último foi o Grêmio, em 14º foi o Grêmio. 14º O Atlético Mineiro terminou em 12º. 12º. Mas, Nossa, os únicos que os que não caíram, no caso, foi o Juventude e o Bragantino, são os únicos que não tiveram vaga na Sul-Americana. O resto todo mundo tinha. o Brasileirão hoje em dia praticamente premia todos os times, né? Todos os Do 1 ao times. 14º, né? Só o 15º e 16º que não ganha nada. É o água de salsicha. Não serve pra nada. E nesse ano não teve, o 15º não foi premiado porque nenhum brasileiro ganhou a Sul-Americana. Sim, Senão se seria tivesse também. ganhado, se o Corinthians faz... Ô, meu Corinthians. Ô, Corinthians. Você faz a sua parte. Ou o Cruzeiro que chegou na final contra o Racing. Sim, verdade. Poderia muito bem ser campeão também. E aí, que o Cruzeiro seria mais complicado, porque daí já abriria mais uma vaga de Libertadores também, né? Não, o Cruzeiro não se classifica. porque ele não se classificou pra Libertadores. Manteve quase o campeonato inteiro e no final mas acaba ele perdendo não- os Corinthians a classificação. Exatamente, ele não classificou pra Libertadores. Sensacional. Mas Grupo passa A da- os grupos aí pra mim. Grupo A da Sul-Americana, então, temos... Vamos continuar agora a Libertadores ou vamos Sim. fazer um pouquinho mais rápido? Por quê? Mais rápido. Só classifica um e o melhor segundo colocado, né, Calil? Sim. Do geral. Do geral. Então pega, só pra gente explicar rapidamente o regulamento da Sul-Americana, passam todos os primeiros colocados, define-se o melhor segundo colocado pela classificação geral, e aí nessa primeira preliminar do mata-mata, entram os times que vieram da Libertadores, que são os terceiros colocados, se enfrentam Enfrentam os segundos colocados, pra pra definir quem pega os primeiros colocados. É uma bagunça, É uma né? putaria sem fim. Mas no final dá certo. Sim. Rapidamente, então, passando. Grupo A, Independiente da Argentina, Guarani do Paraguai, Nacional Potosí da Bolívia e o Boston River do Uruguai. Independente deve passar, né, Calil? Independente passa. Você acha que é um provavelmente grupo- sim. Não, acho que passa Independente. É a equipe que mais venceu a Copa Sul-Americana, né? Sul-Americana empatada com algumas outras, né? Tem um monte de equipe Sim, empatada. mas ela tem duas também. Ela ganhou 2 vezes. Nessa atual edição, é o maior campeão com 2 Libertadores. Sim. Com 2 Sul-Americanas, perdão. E também é o maior campeão da Libertadores, que a gente acabou de falar, né? Você vê Tem como que é 7 um Libertadores. clube com Faz muita tradição. muito tempo que não ganha. Desde 84 Libertadores. Nós tava no saco do nosso pai ainda. Com certeza. E a Libertadores e a Sul-Americana ganhou em 2017 a última. Legal. Independente da Argentina, você acha que deve vir algum dos melhores segundo colocados daqui ou não? Guarani Não, do Paraguai, acredito que Nacional não. de Potosí e Boston River. Talvez o Guarani do Paraguai? Guarani do Paraguai, mas também Grande carrasco do Corinthians por Sim. 2 vezes seguidas. Grupo B, Defensa e Justiça, que também tem uma sul-americana. Universidade Católica do Equador, Cerro Largo do Uruguai e o Vitória da Bahia. da Bahia. Grupinho interessante também, Calil. Acho que o Defensa, a Justiça e o Vitória vão brigar por essa primeira colocação. Vai aí. brigar por essa vaga aí, vai ser difícil pro Vitória, que não tá um bom ano, né? Sim. O Vitória não... Não, Vitória também, com o Thiago Carpini. O Vitória também tá vendo... Foi eliminado da Copa do Brasil. Por isso que eu Caiu falei na que ele Copa não do foi Brasil. bem, mas Sim. no Campeonato Baiano ele tava invicto há muitos jogos. Sim, vai fazer a final contra o Bahia agora, Vai né? fazer a final contra o Bahia. Jogaço. Mas Bahia ele perdeu... do Rogério e Vitória do Thiago Carpini, ambos ex-técnicos do São Paulo. Sim. Mas eu acho que o grupo difícil, mas acho que o Vitória deve brigar pelo menos pra segunda colocação do geral. Sim. Porque a Universidade Católica e Cerro Largo não deve colocar grandes desafios, não. Nunca nem tinha ouvido falar nesse Cerro Largo. O Cerro Largo eu já tinha ouvido falar, mas também não conheço muito bem, não. É só mais a gente dá uma folheadinha às vezes pelos resultados, tá sempre vendo ele em alguma coisa aí. Umas apostinhas outras. Era isso que eu ia falar, não quis falar, mas já que você falou. Já tomei uns reaisinhos provavelmente com o Cerro Largo. Grupo C, o Grupo C, que pra mim é um grupo fudido. América de Cali, o Huracan
Racing e o nosso poderoso Corinthians. Cara, o Corinthians se lascou aqui, É o Racing meu. genérico, né? O Racing do Uruguai. É. Que também não é um time meio complicado. O Corinthians enfrentou ele recentemente e teve dificuldade. O Huracán argentino, time argentino sempre chato. E o América de Cali da Colômbia. Sim, é isso daí. Eu acho que o Corinthians tem toda a chance de passar aí com esse baita elenco que tem o Corinthians. Eu acho que se a gente for levar pela teoria, o Corinthians é o favoritaço do grupo. Mas na prática é meio complicado. O Corinthians adora se complicar em jogo de fácil. Jogos fáceis o Corinthians... E ainda mais quando habla espanhol. Exatamente. Complica um pouquinho pro Corinthians. Agora tem o do Ramon, né? Que traduz pra nós aí. Vamos ver quem sabe. Mas o Corinthians deve passar, né, Calil? Em primeiro lugar. Sim, com certeza. Acho que e acho também que aqui vem o segundo melhor colocado. Acho que o Huracán e Racing são dois times que pode estar complicando aí e pode passar entre os segundos melhores colocados. Seria legal ver quantos são os segundos melhores colocados que passam, mas depois a gente vê isso, né? Sim. Fala pra mim o grupo D, Calil. O grupo D Só eu tô trabalhando, porra? Não trabalha também. Não, o grupo D vem com o Grêmio, de Porto Alegre, sim, o Godoy Cruz da Argentina, o Esportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau do Peru. O Grêmio também tranquilo, né? Provavelmente. Provavelmente sim. Não, porque o Grêmio tá numa fase que, meu Deus do céu, né? É verdade. Gustavo Quinteiros não acertou o time ainda. Ainda não. Perdeu agora a final pro Atlético, quase foi eliminado da Copa do Brasil. Pro Atlético, né? Pro Atlético e perdeu a final do Campeonato Gaúcho pro Inter. Então não vem numa sequência muito bacana, não. Sim, ele quase foi eliminado na semifinal do Gauchão, né? Sim, já passou aquele lance polêmico do gol de bicicleta do... Golaço do nosso queridíssimo jogador. O zagueiro monstro lá. Wagner Leonardo. E quase foi eliminado, que veio do Atlético Goianiense. Vitória, aliás. Vitória. Quase foi eliminado ali. Mas eu acho que não deve ter muita dificuldade o Grêmio, né, galera? Se jogar o que pode, o que sabe... não, tem jogador para passar. É isso aí. Já no grupo E temos, ou grupo E, para quem quiser, temos o Cruzeiro de Belo Horizonte, o Palestino... Não, vou deixar claro, né? O Palestino do Chile, o União da Argentina e o... Agora eu quero ver. Mashuruna. Quem? Mashuruna. Será que é Mashuk ou Mashuk? Não sei, não é inglês o nome do time, velho. Mas do Equador. No espanhol, o Atenção de U? O Atenção de A, aliás. Tem, é o Machu. Machu Picchu, bem lembrado. Machu Quiruna. É isso aí. Eu acho que o Cruzeiro, como time, talvez, acho que abaixo do Corinthians, a segunda folha salarial mais cara, deve passar, né, Calil? Acho que é Machu Cruna. Machu Cruna. Do Equador. Deve passar o Cruzeiro aqui, né? Provavelmente. Uma das folhas salariais mais caras do campeonato. Talvez não, deve ser o time que mais investiu também nesse campeonato, né? Trouxe quase um time de jogadores aí pra montar esse time de agora. Trocou o treinador. Sim. Deve provavelmente sobrar aqui. Sobrar não, mas deve passar aqui no grupo tranquilo, né? Passa com uma certa facilidade. Os outros três times, o Palestino, o União e o Machu, que não vejo como um possível segundo colocado no geral, não. Não acredito também, não. Grupo F. Esse grupo também é bem engraçadinho, viu? Bem complicado. Fluminense como cabeça. União Espanhola do Chile. O Once Caldas, sempre perigoso. Campeão. E o San José da Bolívia, que é altitude, né? Tem uma certa altitude. Tem uma certa altitude, então acho que é um grupo bem complicado. Geralmente San José manda os jogos lá em Quito. Foi até aconteceu aquela situação do Corinthians em 2013, né, que infelizmente acabou vitimando o torcedor, que foi o Kevin Espada. Se não me engano, esse jogo foi foi em San José. San José, na Bolívia. Foi lá na casa do San José. Mas é um time bem complicado, né? Sim, é uma equipe que... Pela altitude, aliás. Pela altitude. Eu vou ver aqui quanto que é a altitude da equipe do... Mas eu acho que não é tão baixo também, não. É uma altitude bem considerável. É uma equipe que tá ali, de vez em quando aparece numa Libertadores ou outra. E ele é de La Paz, mas ele pode mandar esse jogo dele em Oruro. Foi aonde o Corinthians enfrentou eles aquela vez lá. E qual é que é a altitude lá, cá? Tem alguma coisa informando aí? Próximo a 4.000 metros. É alto, é um pouquinho alto. E é chatinho já, né? E aí o Fluminense também, acho que tirando o jogo da altitude, não deve ter dificuldade nesse grupo não, né, Calil? O Fluminense, acho que não. O jogo mais difícil vai ser esse jogo contra o São José, lá em 3.735 metros. É isso aí. Aí o grupo F é o Fluminense, já falamos do Fluminense, né? Grupo G, Lanús, esse aqui é o grupinho chato, hein? Esse eu acho que seria complicado. O grupo da morte. Aliás, grupo da morte, porque como a gente já falou, só passa um. Teria que ter o segundo colocado fazendo uma bela campanha. Então o grupo G seria Lanús da Argentina, que já tem uma Sul-Americana, o Vasco, o Puerto Cabello e o Melgar. Acho que o Vasco se complicou aqui, hein, Calil? Vai ter que jogar muita bola pra passar, hein? Vai ser difícil pra equipe do Vasco, que não vem num momento muito bom, né? Eu acho que a sorte aqui é o Puerto Cabello e o Melgar, que são times que não devem colocar muita dificuldade. Então se o Vasco fazer a lição de casa contra os dois times, vai ter que pelo menos brigar por um empate contra o Lanús, né? Com certeza.
É porque assim, o Lanús é uma equipe argentina que é chato de jogar lá. O E estádio já tem deles é Sul-Americana, pequenininho. né? Não, e já tem, é uma equipe que O sabe Lanús é o jogar José Sul- Amalfitani, né? O estádio? acredito que sim, é. Eu acho que sim. E o Lanús já chegou em final de Libertadores também, Sim. contra o Grêmio e tudo mais. Então é uma equipe pequena da Argentina, mas é sempre muito difícil jogar lá. Como a gente falou um pouquinho mais cedo na Libertadores, qualquer time argentino é chato de se enfrentar, né, cara? Com certeza. E aí o grupo H, para encerrar os grupos, vem o Galo de Minas, o Atlético Mineiro, Caracas da Venezuela, o Cienciano do Peru, que talvez muita gente não sabe que o Cienciano ganhou a Sul-Americana de 2003. Eu mesmo não sabia, descobri Não pesquisando sabia. aqui as informações do podcast. E o Deportes Iquique, que veio eliminado da Libertadores, caiu para a equipe da Do Nacional. Alianza Lima. Alianza Lima, exatamente. Então, grupinho chatinho para o Atlético Mineiro também, mas eu acho que não deve ter dificuldade, né, cara? Não tem muita dificuldade não, acho que passa em primeiro, fazendo aí de 15 a 16 pontos. É isso aí. Kaká, rapidamente aqui pra gente encerrar então, campeão da Sul-Americana pra você. Vai ser a equipe do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, você acha? Artilheiro Rony. Rony Rústico, tem experiência em Libertadores. Porque Em assim, Sul-Americana. diferente da Libertadores, a Sul-Americana sempre tem um time argentino ou um time de outra nacionalidade, o Independente Del Valle, que no caso não vai ter dessa vez. Ou pode ter, porque ele pode ser eliminado da Libertadores e cair nessa Sul-Americana. Sim. Então, os brasileiros têm uma certa dificuldade na Sul-Americana. Eu acho que assim, a Sul-Americana entra muito aquela questão da soberba, igual agora. A gente acabou de falar, fazer um apanhado e colocar um brasileiro se classificando em todos os grupos. Sim. Então a gente acha que a gente vai chegar lá e vai mandar na Sul-Americana. Mas é um torneio complicado. Viagens longas, Sim. estádios ruins, gramados ruins. Então tem tudo isso que conta na hora da gente colocar o campeão. E também outra coisa legal de falar, Caio, que a Sul-Americana, ela não é um campeonato com grife. Não. Né? Então, na maioria dos casos, vamos colocar o caso do Corinthians no ano passado. Poupa-se muito jogador na Sul-Americana. Porque, por exemplo, o Corinthians estava brigando para não cair o ano passado no começo do campeonato. Então ele optou por priorizar o brasileiro. Sim. Então a maioria dos jogos da Sul-Americana jogou com o time reserva. O Cruzeiro, a mesma coisa, preferiu o brasileiro. Então os times, ao escolher entre Sul-Americana e Brasileirão, acabam preferindo a briga pelo Brasileirão. Sim. Então, na maioria dos casos, joga os times mais alternativos na Sul-Americana, talvez explique um pouquinho também do porquê os brasileiros não conseguem chegar com tanta frequência. Sim, Ou sim. quando chega, perde. O Cruzeiro perdeu ano passado pro Racing, O o São Paulo Fortaleza. perdeu recentemente também pro Del Valle. Fortaleza perdeu pro... Pra equipe do... Acho que Del Valle também, não foi, Fortaleza? O Del Valle. Acho que Fortaleza perde pro Del Ele Valle perde também. nos pênaltis em 11, 21, 22. 23. 23, né? Ele perde pra equipe... Só em 2021 que não perdeu, porque chegou 2 brasileiros, né? Aí Chega chegou- Bragantino, Atlético Paranaense. Sim, exatamente. Atlético Paranaense campeão. Mas os brasileiros, a Ponte Preta perde pro Lanús na final de 2013. Teve o Goiás que perdeu pro Tátira, se eu não me engano. Tátira. Tátira não, perdão, Defensa e Justiça. Defesa e Justiça. Né? Perdeu em 2020. Não, Goiás não, do Goiás foi lá pra 2013. 2009. Goiás, 2010. Por aí, com o ano do He-Man, né? O ano do He-Man. É isso aí. Pela lógica, o time Perdeu pra brasileiro- LDU. pra LDU. O Pela- Fortaleza perdeu em 2023 pra LDU pra LDU. de Quito. Isso, exatamente. Então, pela lógica, um time brasileiro deve ser campeão, mas na prática não deve ser assim. Eu, usando de todo o meu clubismo, colocaria o Corinthians como favorito. Não, eu acho que o Corinthians tem toda a chance de... Chegou na semifinal ano passado? Você chegou na semifinal. Semifinal, perdeu pro Racing, Perdeu campeão. pro Racing, Vale a pena lembrar que era aquele time que tava em formação ainda não tinha engrenado, Não. que engrena depois que caiu a Sul-Americana, porque daí priorizou só o brasileiro. Não é que Então, priorizou, aí, né? Só tinha o Só brasileiro. tinha o brasileiro, então priorizou. E tava quase caindo. Focou só no brasileiro, É. então engrena e chega e faz aquele resultado espetacular, conseguindo chegar a Libertadores. Clubes- Eu colocaria o Corinthians como favorito. Sim, e clubes brasileiros, Corinthians, Atlético Mineiro, eu acho que vale muito também pela fase que chega na Copa do Brasil. Sim. Porque não dá pra levar as três pelo elenco que os dois times têm, não dá pra levar a competição sul-americana até o final junto com a Copa do Brasil. Então eu acho muito difícil um time chegar em semifinal de Copa do Brasil e semifinal de Sul-Americana, é muito difícil. É isso aí. Então. E se manter no brasileiro, né? E também claro. tem aquela questão que a gente não pode esquecer nunca que a gente tá falando dos favoritos agora, mas tem os terceiros colocados da Libertadores que vão entrar. Que E pode, dali também podem vir favoritos. pode né? sair um Palmeiras, Sim, pode vir um Bahia, um Bahia. que é um time complicado, Com pode vir um certeza. Internacional. Sim, com né? certeza. Então, assim, é bom a gente aguardar. Mas dos times que tá jogando aqui a fase de grupos, eu colocaria 3 favoritos: Corinthians, Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Provavelmente sim, eu colocaria esses também. O Fluminense, talvez, que tá montando uma bela Cruzeiro pelo investimento, né, Calil? Sim, porque sim. até agora, nada de bola, né? Futebol, Nada. Caiu pro América ainda na semifinal, jogando um futebol bem complicadinho, mas trocou o técnico. Quem sabe também agora tá quase 2 meses, dois meses sem jogar, então teve um baita tempo pra fazer uma nova pré-temporada. Sim. Pra começar do zero. E nesse meio de ano vai ter o Super Mundial, eu falei do Fluminense anteriormente, e esse meio de ano tem o Mundial e o Fluminense vai jogar esse Mundial. Vamos ver como que vai ficar essa equipe do Fluminense, né? Sim. Dos times de fora, Calil, na Sul-Americana, algum time te agrada? Algum time te preocupa ou não? O Defensa e Justiça é um time que já foi campeão outras vezes. O E o Independente, que é nunca. um grande do futebol sul-americano, né? Eu acho que só também, né? Os outros times. Só, acredito que sim. Nenhum deles deve fazer. Não tem um Racing igual teve ano passado, não tem uma LDU, eu acredito que seja essas equipes mesmo. O Huracan eu acho que não briga muito. Não, o Huracan não. O Huracan foi o time que revelou um dos maiores craques que passaram pelo Corinthians. Matias de Federico. Então... O que seria o novo Messi. Ah, com certeza, chegou perto. Perto, exatamente. Acho que talvez só no branco dos olhos só. Calil, sensacional a nossa resenha de hoje, vamos chegando aqui na reta final, né? Só pra gente repassar rapidinho então, vamos bem rapidinho, eu falo o grupo 1, seu 2 e a gente vai se alternando. As estreias dos times na Sul-Americana. Que vai ser nas mesmas datas da Libertadores, como a gente estava falando, datas também apertadas por conta do Super Mundial. Então, geralmente, a Sul-Americana, a Libertadores é terça e quarta, Libertadores quarta e quinta, né? Sul-Americana, Libertadores. É isso mesmo. Sul-Americana terça e quarta, Libertadores quarta e quinta. Exatamente. Né? Exatamente. Mas então, a Comebol pode fazer do jeito que ela quiser. Não, por isso que ela jogou as 3 datas aqui. É o cu da mãe Joana. E é as mesmas datas lá, dia 1º, dia 2 e dia 3 de abril. É isso aí. Boston River do Uruguai estreia contra o Guarani do Paraguai e o Nacional de Potosí da Bolívia vai receber o Independiente da Argentina. Já no grupo B temos o Vitória enfrentando a Universidade Católica do Chile e o Cerro Largo do Uruguai enfrentando o Defensa e Justiça da Argentina. Isso aí. No grupo C o Corinthians estreia em casa para felicidade da Delírio da nação. Contra o Huracan da Argentina. Já tem que estrear ganhando em Corinthians, pelo amor de Deus. Ai, rapaz. E esse jogo pode ser na terça. E temos aí final de É isso que eu ia falar. O Corinthians pode já estrear sendo campeão paulista. Aí o segundo jogo seria... o outro jogo, Cerro Largo e Defensa e Justiça. Racing do Uruguai contra o América de Cali. Da Colômbia. Exatamente. Já no grupo D temos o Atlético Grau do Peru e o Godoy Cruz da Argentina e o Deportivo Luquenho do Paraguai contra a equipe do Grêmio de Porto Alegre. Deportivo Luquenho do Paraguai, também conhecido como Esportivo Luquenho. Esportivo. Aí no grupo E teremos o Mutchgruna, é isso mesmo, galera? Daqui é um time palestino, velho. Não tem nome de cara time equatoriano. Porra. Mutchgruna contra o Palestino do Chile. Quem você acha que é o favorito aqui, Calil? O palestino, né? Eu acho que o favorito aqui é o 0x0, provavelmente. E o União Santa Fé contra o joguinho bom pra fazer uma fé no Sporting. Com certeza. Aqui é a cara de quebrar sua banca. É aquele jogo que você não sabe o que põe, você coloca meio gol e fica 0x0. Ou se você colocar menos de 2 gols e meio, fica 4x4. 4x4, E aí já vamos para o grupo F, que vai ter o São José da Bolívia e o União Espanhola do Chile. E o Once Caldas da Colômbia contra a equipe do Fluminense. Isso aí, no grupo G, o Melgar do Peru vai enfrentar o Vasco e o Puerto Cabello da Venezuela vai enfrentar o Lanús da Argentina. Já no grupo H, o último grupo, teremos Deportes Iquique do Chile contra o Caracas da Venezuela e o Cienciano do Peru enfrentando o nosso queridíssimo Atlético Mineiro, o Galo de Belo Horizonte. É isso aí, galera. Vamos acompanhar aí a Libertadores e a Sul-Americana, né? 2 campeonatos que a gente sempre gosta de ficar de olho, né, Calil? Porque são os maiores campeonatos aqui do nosso continente. Né? E a glória eterna, né? A glória eterna. Só pra gente também não esquecer, o campeão da Libertadores, além de ser campeão, garante vaga nos 2 mundiais. Tem ainda o segundo mundial, o mundial tradicional, no final do ano. Não sei qual que vai ser a data, mas esse ano vai ter, sim. Não, os caras meteram 500 competições no ano só. Que no caso agora voltou a ser intercontinental. E aí os 2 campeões se enfrentam depois na chamada Recopa Sul-Americana. Já no ano que vem, em 2026. É isso aí. Então, pro Calil, Palmeiras campeão da Libertadores. É isso, cara? Palmeiras favorito. Pra mim, campeão da Libertadores, Flamengo. Pro Calil, campeão da Sul-Americana, Galo. Pra mim, Corinthians. Tá fechado isso aí. É isso aí, Calil? Se tudo der certo, vai ser Palmeiras e Corinthians na Recopa da Seria sensacional, hein? Porra, que da hora que seria. Pessoal, reta final aqui da nossa resenha. Se inscrevam no nosso canal, curta, compartilha. Aprecie sem moderação, senta o dedão no like, né, Calil? Ativa o sininho pra receber. Dá joinha, dá não joinha, mas reage, interage. Manda seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica ao nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje.
Alguma opinião que o Lucas emitiu, principalmente, né? Se você quiser criticar. Ou o Calil, que é clubista pra caramba. Pode mandar aí nos comentários. E também seguir a nossa página no Instagram lá, Local TV. Ou Arena Local. Ou Arena Local, mas se você pesquisar lá Local, você vai encontrar. E é isso aí, pessoal. No Spotify, a gente também tá lá no Spotify. É isso aí. Só você pesquisar em todas as redes aí, você vai encontrar a gente. A gente segue o Calil no Instagram, underline Calil. E eu também me segue lá, underline LF10. Aliás, underline L Felipe 10. Certo, Calil? Certo, isso Irmão, daí. Valeu. Mais uma resenha se encerrando. Obrigado, galera. Arena Local, porque aqui a resenha é sempre o melhor lance. Valeu. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.